Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos narrando a história da Arquidiocese de Maceió, a sucessão dos arcebispos. No vídeo anterior, nós falamos sobre o arcebispo Dom Edivaldo Gonçalves Amaral, que governou a nossa arquidiocese de 1986 até o ano 2002, quando entregou a sua renúncia à Santa Sé, sendo substituído pelo arcebispo Dom José Carlos Melo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos começar falando sobre o arcebispo Dom José Carlos Melo. Dom José Carlos Melo governou como arcebispo titular a nossa arquidiocese entre 2002 e 2006, 2002 até 2006. Dom José Carlos era natural da cidade de Codó, no Maranhão. Ele era, portanto, maranhense de Codó e era membro da Congregação da Missão, que é uma ordem religiosa dos chamados padres lazaristas. Os padres lazaristas são os padres da Congregação da Missão. Esta congregação religiosa foi fundada no século XVII por um grande santo da Igreja moderna, São Vicente de Paulo, um santo francês, que é considerado o patrono da caridade. Inclusive, ele é o padroeiro da Sociedade de São Vicente de Paulo, que foi fundada também na França, em Paris, por um professor acadêmico, um grande intelectual parisiense, professor na Sorbonne, chamado Antônio Frederico Ozanam. Ozanam fundou uma associação, uma sociedade religiosa caritativa e deu a essa sociedade o nome de Sociedade de São Vicente de Paulo, em homenagem a esse santo conterrâneo dele, santo francês. São Vicente de Paulo, ele viveu no século XVII e era um santo que acolhia a pobreza, os pobres, as crianças abandonadas, os idosos, os velhos desamparados, enfim, ele era o homem da caridade. Por isso, ele é considerado o patrono da caridade na Igreja Católica, São Vicente de Paulo. Então, o nosso arcebispo Dom José Carlos, ele era dessa congregação fundada por São Vicente, que foi um santo também preocupado com a formação do futuro clero. Por isso ele criou essa congregação religiosa dos padres lazaristas, chamada de Congregação da Missão. Então, Dom José Carlos era dessa congregação. Ele chegou à nossa arquidiocese como arcebispo coadjutor, com direito à sucessão. Ele assumiu como coadjutor de Dom Edivaldo no dia 31 de julho do ano 2000. De 31 de julho a 2000, ele assumiu como coadjutor da nossa arquidiocese. E quando Dom Edivaldo renunciou, entregou a sua renúncia à Santa Sé, como Dom José já estava aqui em Maceió, ele então assumiu a arquidiocese. A posse como arcebispo titular aconteceu no dia 3 de julho de 2002. 3 de julho de 2002. Portanto, Dom José passou aproximadamente 2 anos como arcebispo coadjutor, de 2000 a 2002. Durante esse período, ele atuou na formação do clero, que é um dos carismas da sua ordem,
a Congregação da Missão, né, a Ordem dos Padres Lazaristas. Por isso, ele assumiu a reitoria do Seminário de Maceió. Então, Dom José Carlos, nos 2 primeiros anos, de 2000 a 2002, ele esteve à frente do Seminário de Nossa Senhora da Assunção, lá no Alto do Jacutinga, no Farol, né, como reitor daquela casa de formação. Durante a sua gestão como arcebispo, entre 2002 e 2006, Dom José implantou a celebração das Jornadas de Maria, lá no ginásio do SESI. Uma grande festa mariana em honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Foi Dom José que implantou as Jornadas de Maria, que congregava, que reunia milhares e milhares de fiéis lá no ginásio do SESI, ali no Trapiche da Barra, né? Então, próximo ao nosso Trapichão, né? O estádio Rei Pelé. Então, essas Jornadas de Maria, elas são obra de Dom José Carlos Melo, nosso arcebispo de Maceió, no início do século XXI, né? E também Dom José criou 10 novas paróquias, sendo que dessas 10, 9 na capital, na cidade de Maceió, porque ele tinha uma preocupação com o grande crescimento demográfico urbano da capital alagoana. A cidade de Maceió cresceu muito nos anos 70 e 80 e também no comecinho dos anos 90. Houve um verdadeiro inchaço da nossa cidade. A cidade inchou, né? Cresceu muito. Então, preocupado com isso, com a questão da pastoral urbana, Dom José criou só na capital 9 paróquias e uma no interior do estado. Ao todo, ele criou 10 paróquias na nossa arquidiocese. E como completou a idade de 75 anos, no ano de 2006, ele entregou a Santa Sé à arquidiocese. Então, a Santa Sé nomeou um novo arcebispo para Maceió, que é Dom Antônio Muniz Fernandes, o atual arcebispo. Então, Dom Antônio Muniz Fernandes é o arcebispo atual da arquidiocese de Maceió. Ele assumiu no dia 4 de fevereiro do ano de 2007. Então, desde 2007, Dom Antônio Muniz está à frente da gestão da arquidiocese de Maceió. Nós já podemos destacar como marcos muito importantes da sua gestão arquiepiscopal as famosas missas pela paz, que mensalmente são celebradas na Catedral de Maceió. Ele, preocupado com o aumento da violência urbana aqui na capital, na cidade de Maceió, Dom Antônio Muniz, então, implantou essas missas pela paz. Essas missas lotam a catedral uma vez por mês. São convidadas autoridades do governo do estado, do governo do município, né? E também autoridades ligadas ao setor de segurança pública do estado. E nessas missas se reza pela paz, a paz social na cidade de Maceió, principalmente. Também na gestão de Dom Antônio Muniz foi fundada a Fazenda da Esperança Santa Terezinha. É uma obra social de largo alcance, porque acolhe os dependentes químicos. Dom Antônio, muito preocupado com o aumento do narcotráfico e um aumento considerável também dos dependentes químicos aqui em Maceió, Dom Antônio ele fundou a Fazenda da Esperança Santa Terezinha para abrigar, acolher, dar uma assistência especializada a esses dependentes químicos. E tem feito um bem imenso a centenas e centenas de pessoas dependentes químicas. Também
nesse campo social, Dom Antônio Muniz organizou a Casa do Servo Sofredor. A Casa do Servo Sofredor acolhe pessoas vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, pessoas que não têm um teto, não têm onde morar, vivem perambulando, mendigando pela cidade. Então, elas têm na Casa do Servo Sofredor um apoio social, mais uma obra social do arcebispo Dom Antônio Muniz. E também, sob o ponto de vista catequético, pastoral, Dom Antônio vem realizando as chamadas missões populares nas diversas paróquias que constituem a arquidiocese. Então, ele vem incrementando essas missões populares, santas missões, para levar o Evangelho, fortalecendo a fé do povo católico da arquidiocese de Maceió. Assim, nós temos aí a história de nossa arquidiocese com a sucessão dos nossos arcebispos. Espero que vocês tenham gostado desta série de vídeos sobre a história da arquidiocese de Maceió e os seus arcebispos. Se gostaram deste vídeo, deixe o seu like e divulgue o nosso canal, para que mais pessoas tenham acesso a essa história, conheçam essa história e passem a amar mais a nossa terra e o nosso querido povo das Alagoas. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!